Olá, como vai você? Paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Que Deus abençoe você, a sua família. Uma alegria poder contar com você, acompanhando mais um dos meus comentários. Hoje eu vou fazer o comentário da lição 7 da Revista dos Jovens, do dia 13 de novembro de 2016. O título da lição é Quando o legalismo substitui a adoração. Texto do dia, em Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. A síntese diz, a adoração nasce de um coração que ama a Deus, e não de uma relação jurídica, legal com o Criador. Coração que ama a Deus. Então, quando o legalismo substitui a adoração. A introdução da lição é muito interessante, diz assim, o que é legalismo? Pode-se definir legalismo como sendo a postura religiosa que privilegia o cumprimento de regras e normas como caminho para a obtenção de bênçãos divinas. Então você cumpre normas, cumpre regras e aí você é abençoado. Faz isso para ser abençoado. Isso é legalismo. Inclusive a salvação, quer dizer, para ser salvo também você tem que cumprir certas regras e certas normas. E nós sabemos que a graça de Deus não é nada disso. Dentre os perigos de uma religiosidade legalista está a ilusão de tornar-se uma pessoa melhor. O legalista, no sentido assim, quem cumpre regras achando que é salvo por causa disso, porque vai ser abençoado por causa disso, ele não entende a graça de Deus. E muitas vezes se torna uma pessoa prepotente. Prepotente, porque se acha melhor que os outros. Alguém superior aos outros, pelo simples fato de obedecer rigidamente um determinado conjunto de ordenamentos religiosos. Ninguém é melhor que ninguém só porque cumpre regras. Regras são importantes, é maravilhoso, mas no seu devido lugar. Regras não são para que nós possamos, por exemplo, com relação a Deus, a salvação, nós não cumprimos regras para sermos salvos, nós somos salvos pela obra de Cristo. Nós obedecemos os mandamentos de Deus porque nós somos salvos, não para sermos salvos. É a respeito dos riscos e consequências de uma fé genuína tornar-se legalista que discutiremos na aula de hoje, partindo de alguns exemplos bíblicos. Bom, então, esse é o cuidado que ele tem na lição da gente não partir de uma fé genuína e virar um legalista. Esse é um grande perigo. E os exemplos bíblicos que ele cita é o próprio exemplo dos filhos de Eli, aqueles homens ímpios, aqueles rapazes perversos, imorais, que fizeram da religião um meio de viver no pecado e na transgressão. Eles cumpriam praticamente, entre aspas, as regras, embora quebrassem a maioria delas, mas aparentemente eles tinham aqueles títulos aquela aparência de sacerdotes, mas era uma coisa, as pessoas iam lá para levar o sacrifício para eles, e eles, infelizmente, com toda a aparência, com toda a pompa, com toda a religiosidade, não viviam nada daquilo que eles aparentemente praticavam. Também fala do legalismo no discurso dos profetas, o cuidado, né? E o próprio texto do dia fala sobre isso, Isaías 29, 13. Fala da luta da igreja, da luta contra o legalismo na igreja primitiva. Fala sobre isso também. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E por último, a lição fala como superar o legalismo. Como superar o legalismo. Nós vamos tratar desses assuntos aqui. Bom, então em que implica o legalismo? No que o legalismo se baseia? Quando falamos de legalismo, o que a gente entende por isso? Primeiro, o legalismo implica
em ter forma, mas não ter essência. Tem forma. Também em ter aparência, mas não ter conteúdo. É como uma nuvem que tem lá um formato, mas não tem nada por dentro. O legalismo, ele é externo, ele é de aparência, ele é de forma, mas não é de essência, não é de conteúdo. Outra coisa, o legalismo implica em palavras, mas não em coração. Falar, mas não ter o coração envolvido naquilo. A epístola de Tiago é uma epístola rica sobre isso. Outra coisa, o legalismo implica uma visão distorcida sobre Deus, porque projeta Deus no sentido de troca, numa relação mercantilista com Deus. Eu obedeço, então o Senhor tem que me dar. Eu pratico, então o Senhor tem que me responder. É claro que existem mandamentos de Deus e promessas de Deus vinculadas à obediência. Mas quando nós falamos de legalismo, nós não falamos de obediência. Porque a obediência bíblica é uma obediência de coração, de vontade. O legalismo ele é duro, ele é frio, ele é rígido. O legalismo também implica em discriminação e indiscriminação, quando discrimina o próximo. Preconceito também. Uma pessoa que é legalista, muitas vezes é preconceituosa. E também desboca na hipocrisia religiosa. Na hipocrisia religiosa. Infelizmente, ocorre isso também com relação ao legalismo. Porque as pessoas às vezes não estão aguentando aquilo, mas ela tem que levar uma aparência, ela tem que demonstrar que aquilo está sendo bom para ela, quando na verdade não está sendo bom. Se acostuma às vezes com um mecanismo, um conteúdo de regras que a religião jogou na cabeça dela, só que ela não vive aquilo. Então ela vive uma vida de hipocrisia. Porque na frente dos outros ela parece que é aquilo. Mas por dentro ela sabe que não é. E na sua solidão, ela vive um conflito interior. Isso é hipocrisia. Não é real. E nós temos que ser reais. Nós temos que ser transparentes. A nossa vida religiosa não está apartada da nossa vida social, da nossa vida familiar. Eu não me visto de religioso a partir do momento que eu vou para a igreja. Eu tenho que ter uma vida piedosa, de fé, em todos os aspectos da minha vida, em tudo que eu vou fazer. Então o legalismo ele engessa uma pessoa num monte de regras e a pessoa acaba vivendo uma hipocrisia. Porque é um fardo pesado. É um fardo pesado. Que o próprio Jesus disse sobre os fariseus, né? Vocês colocam fardos pesados nas pessoas, mas vocês não querem nem mover com o dedo mínimo de vocês esse fardo pesado. E uma das críticas que Jesus mais fez aos fariseus, escribas, foi que eles eram hipócritas. Hipócritas. Mas nós nos lembramos que eles eram legalistas ao extremo. Outra coisa que o legalismo implica é na autojustificação. Autojustificação. A pessoa se acha no direito. Como eu já disse aqui, porque ela cumpre certas regras. Mas será que cumpre de coração? O texto do dia, da nossa revista, da nossa lição, o próprio Senhor disse usando Isaías: este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os seus lábios me honra. Legalismo. Com a boca, com os lábios, me honra.
mas o seu coração se afasta para longe de mim. Olha que situação. Iam para o templo, iam prestar culto, pronunciavam palavras pertinentes ao culto, louvor e tudo mais, mas o coração estava longe de Deus. É Deus mesmo testificando, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso interior. A aparência pode enganar as pessoas, mas não engana a Deus, porque Deus nos conhece perfeitamente, perfeitamente. Há outro texto em Jeremias, capítulo 7, versículo 21 até o 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Esse é o mandamento de Deus. Então, quando Deus estabelece os sacrifícios, não eram os sacrifícios, os holocaustos, que era a ordem de Deus, o mandamento de Deus. O mandamento de Deus era: ouça a minha voz, ande no meu caminho, faça o que eu mandar para vocês. Essa era a ordem de Deus. Os holocaustos e sacrifícios não eram a ordem em si, eram as expressões, eram os símbolos, eram os cerimoniais que evidenciavam a fé, uma vida de obediência, e que, evidentemente, todo aquele sacrifício tinha uma ação profética, apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que haveria de vir, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Deus disse: eu não falei nada, né? Não lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício, porque a ordem não era holocausto e sacrifício, a ordem era obedecer a Deus. Os sacrifícios eram institucionalizados, como eu já disse, como cerimoniais. Mas o povo ficou preso no cerimonial, no externo, na expressão exterior, e esqueceu o mais importante, de ter um coração obediente, inclinado a ouvir a voz de Deus, a ter comunhão com Deus, a ter relacionamento com Deus. 1 Samuel 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Está aí. É melhor obedecer. Então o legalismo, você percebe que o legalismo, Deus está condenando, o próprio profeta Samuel também está condenando Saul, porque Saul foi oferecer sacrifício, mas desobedeceu a palavra de Deus. Então o grande problema do legalismo é sair de uma fé genuína e pura para uma fé que está desobedecendo a Deus. Está desobedecendo. Mas eu estou fazendo o que Deus mandou. Mas você está de coração obedecendo a palavra de Deus? Às vezes oferecer sacrifício não é obediência, é desobediência. Se não for sintonizada com uma vida de comunhão, de fé e de amor. Se for só exterior, não é obediência, é hipocrisia, é desobediência. Incrível isso, não é? Alguém parecer religioso, mas está desobedecendo. Saul pareceu um bom religioso, mas estava desobedecendo a palavra de Deus.
Não adianta pecar, 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 e depois ter aparência de crente, ir para a igreja e ficar lá na igreja cantando, pregando, com aparência. Isso é desobediência, é um ato de desobediência e não de obediência. Aquilo só tem valor, o culto, o momento de adoração, a pregação, o ensino, a canção, o louvor, só tem valor, a gente só tem valor fazendo isso quando aquilo representa de fato uma vida de obediência em todos os aspectos. Não é aquilo que faz a gente, é a gente que deve fazer aquilo. O momento do louvor deve ser uma expressão daquilo que eu já sou e não daquilo que eu aparento ser. Esse é o problema do legalismo. Nós vemos no Novo Testamento o cuidado dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, contra o legalismo na igreja. Por exemplo, Paulo escreveu uma carta, que é a carta aos Gálatas, uma carta toda ela escrita para alertar a igreja para não sair da fé, do espírito e partir para o legalismo, para a lei, para a letra. Esse era o perigo que a igreja na Galácia estava sofrendo por causa dos chamados judaizantes, ensinadores que queriam que os gentios guardassem a lei de Moisés. Estavam levando esse fardo, essa coisa, esse legalismo para a igreja da Galácia. E Paulo escreve uma carta totalmente direcionada para resgatar aqueles irmãos, para eles não caírem nesse erro, não tornar o cristianismo, não tornar a fé em Jesus uma coisa puramente legal e de regras, e não de essência, e não de espírito, e não de fé, e não de graça. O próprio concílio que teve na igreja de Jerusalém, no capítulo 15 do livro de Atos, foi para tratar disso. Foi justamente para tratar disso. A definição dos apóstolos foi que os crentes gentios, eles deveriam se abster da carne sufocada, dos ídolos, do sangue, da prostituição, e parou por aí. Não mandou os crentes gentios, em momento algum, guardar a lei. É incrível como hoje existem certas pessoas que se dizem cristãos e querem guardar a lei de Moisés. Não lê Atos 15. Não lê Atos 15. Em momento algum, a igreja de Cristo foi orientada a guardar os princípios, ou as regras as cerimoniais exclusivo dos judeus. Em momento algum. Em momento algum. E a carta de Tiago, que é um combate terrível também contra o legalismo, porque fala de uma fé prática, atuante, não uma religião de palavras, porque ele diz que falar não basta. A língua, ele condena a língua. Uma religião de o Deus te abençoa, mas não faz nada. Então é uma carta toda ela também voltada à prática da vida cristã, no sentido de vivência, de expressão de uma fé. Por isso que ele diz que a fé sem obra é morta. A fé, a expressão da fé. Isso não é legalismo. Cumprir mandamentos porque crê e que ama a Deus não é legalismo. Agora, cumprir regras, mesmo da Bíblia, mas porque acha que vai receber, porque sobrecarregou ele com essas regras, e ele não quer, mas está fazendo, isso é legalismo. Ou eu vou fazer para ser melhor que o outro, isso é legalismo. A lição no ponto 3, ela fala como superar o legalismo. Primeiro fala que devemos retornar à centralidade de Cristo em nossa fé. Cristo, o relacionamento com Cristo, a vida com Cristo. Uma fé centrada em Jesus, como disse Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A minha fé tem que estar centrada na pessoa de Jesus, no meu relacionamento com Ele, na minha vida com Cristo. Então você supera o legalismo quando você vive centrado em Jesus. Centraliza a sua fé em Jesus. Segundo lugar, amando mais as pessoas que a religião. É verdade. Pessoas existem para serem amadas. E nós devemos amar e servir as pessoas. Quando você contempla o próximo, quando você vê o próximo e quando você serve o próximo, você não consegue ser um legalista. Porque o legalista julga, mede, critica, discrimina. O verdadeiro cristão, ele ama, ele serve.
Acima da religião estão as pessoas. Por último, vivenciando a liberdade proporcionada pelo Espírito de Deus, que foi o que Paulo fez. Ele disse aos irmãos da Galácia: vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Uma pergunta retórica, não precisa nem resposta. É claro que receberam o Espírito pela pregação da fé. Então por que agora vocês querem andar para trás e querer cumprir leis? Permaneça na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade proporcionada pelo Espírito de Deus. Não a liberdade para pecar. Porque tem muita gente usando a graça de Deus para pecar. Não, a graça de Deus não é um indulto, não é uma concessão para o pecado. A graça de Deus é que nos fortalece para viver acima do pecado, vencer o pecado. Quem vive pecando e diz que está debaixo da graça não sabe o que é graça. A graça é um poder transformador, regenerador, que nos capacita a viver a vida do Espírito, e a vida do Espírito é uma vida de santidade, piedade e verdade. No serviço, muito longe do legalismo. Esse é o princípio. Então, nunca, jamais permitamos que o legalismo substitua a verdadeira adoração. Não, formas, regras têm seu lugar, mas principalmente a nossa comunhão, a nossa vida com Deus, nosso espírito de devoção ao Senhor e propósito de glorificá-lo em tudo. É aí que deve viver a nossa vida cristã. É aí que deve se basear a experiência de fé em Jesus Cristo, no relacionamento pessoal com Ele. Porque fazendo isso, cumprimos os mandamentos e os mandamentos não são pesados. E o legalismo é um fardo pesado, mas os mandamentos de Deus não são pesados. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e a sua igreja.